A Igreja Adventista do Sétimo Dia continua sendo a igreja remanescente para os últimos dias? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Querido irmão e querida irmã, seja muito bem-vindo a este canal. Este é o seu canal, o canal da tua família. Você ainda não é inscrito nesse canal? Então vá lá embaixo, inscreva-se no canal, ative as notificações, que eu tenho certeza que este canal será um canal de bênção para você e toda a tua família. E hoje, o vídeo de hoje é: será que a Igreja Adventista continua sendo a igreja remanescente dos últimos dias? O que você acha? Será que a Igreja Adventista apostatou, como muitos falam? Será que a Igreja Adventista ela virou Babilônia? Será que a Igreja Adventista se corrompeu? Será que Deus formou outro povo agora, escolheu outro povo e a Igreja Adventista foi rejeitada? O que você acha? Muitos dizem, afirmam que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é mais a igreja remanescente dos últimos dias. Outros dizem que a igreja continua sendo a igreja remanescente. Outros dizem que a Igreja Adventista agora virou Babilônia. Outros afirmam que a Igreja Adventista se corrompeu e Deus levantou outra igreja, uma igreja reformada, para anunciar as últimas boas novas do tempo do fim. E aí? O que a Bíblia fala? O que o Espírito de profecia fala, né? Muito bem. Quero ler aqui com você Apocalipse 14:12. Olha o que diz. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, a Igreja de Deus, a Igreja Adventista, ela se encaixa neste versículo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E a Igreja Adventista continua sendo esta igreja que guarda os mandamentos de Deus, que tem o testemunho de Jesus? Muito bem, eu quero ler aqui com vocês um pequeno trecho da citação da senhora White no livro Eventos Finais, tá? Página 61. Diz assim: a igreja militante não é a igreja triunfante, e a terra não é o céu. A igreja se compõe de homens e mulheres errantes e imperfeitos, que são apenas alunos na escola de Cristo, a fim de serem adestrados, disciplinados, educados para esta vida e para a futura vida imortal. Muito bem. A senhora White, nessa citação, ela diz: a igreja militante não é a igreja triunfante, ou seja, a Igreja Adventista como militante, ela não é a triunfante ainda. Então, hoje, a Igreja de Deus, ela é composta de homens errantes, imperfeitos, pecadores, que são alunos na escola de Cristo. Porém, esta igreja militante, ela precisa se tornar triunfante para recém assim estar pronto para receber Cristo Jesus vindo nas nuvens dos céus, ok? Muito bem. Também ela diz: a igreja triunfante será fiel e semelhante a Cristo. Estou na página 62 do Eventos Finais. Diz assim: a obra está prestes a concluir-se. Os membros da igreja militante, que se houverem demonstrado fiéis, tornar-se-ão a igreja triunfante. Olha que interessante. Evangelismo, página 707. Então, a igreja militante
que faz parte da igreja adventista hoje, se ela se tornar fiel, ela vai se tornar a igreja triunfante. Mas muda a igreja? Sim ou não? Não. A igreja como instituição, como povo de Deus, ela não muda. O que vai mudar na igreja é as características da igreja triunfante para com a militante, mas é a mesma igreja adventista. A militante é aquela igreja que conhece a Deus, que vive uma vida com o Senhor, mas entre elas muitos não são fiéis, né? No período laodiceiano, muitos não querem viver uma vida correta. Isso tem hoje dentro da igreja adventista, mas dentro da igreja militante tem os fiéis que amam a Deus, que buscam a Deus, e quando o joio for separado do trigo, neste momento, a igreja triunfante adventista do sétimo dia surgirá nessas características, ou seja, a mesma igreja receberá os atributos de uma igreja triunfante. Muda a igreja? Não. Deus levanta outro povo? Não. A igreja adventista é Babilônia? Não. O que hoje existe é o seguinte, preste bem atenção. O que hoje existe na igreja adventista é uma mistura entre o joio e o trigo. Isso no ambiente de pessoas. No ambiente de doutrina, a igreja é perfeita. No ambiente de doutrinas bíblicas, a igreja é impecável, porque ela é alicerçada na palavra de Deus e no espírito de profecia. Porém, no quesito pessoa, no quesito seres humanos, ainda essa igreja é apenas no projeto militante. Ela precisa tornar-se triunfante. Ela precisa separar o joio do trigo. E aí, Ellen White diz, a igreja adventista, ainda que seja fraca, débil, ainda que esteja perto de cair, não cairá, porque ela é a igreja de Deus na terra. Ela é a menina dos olhos de Deus. Amados, a igreja, esta igreja de Deus, a igreja adventista do sétimo dia, ela é a igreja de Deus. Ela é a menina dos olhos de Deus. Ela continua sendo o remanescente e o será até a volta de Jesus. Agora sim, esta igreja, ela está passando por uma crise muito grande. Não nas doutrinas, mas crise na identidade das pessoas. Tem o trigo, tem o joio. Ora, o joio supera o trigo. Isso existe nos membros, isso existe dentro da associação. Pastores não convertidos, pastores promíscuos e também pastores fiéis, pastores verdadeiros e também fiéis, e também tem pastores ladrões. Na associação tem pastores pecadores, tem pastores omissos, tem pastores que não amam as ovelhas, tem pastores que se vendem, tem pastores que levam a tocha acesa de Satanás, tem pastores que amam a verdade, tem pastores que defendem a sola escritura, tem pastores que amam e se preciso morreriam por suas ovelhas, tem pastores que amam de verdade as pessoas e que são fiéis dentro da associação. Tem o trigo e tem o joio. Na membresia tem o trigo e tem o joio. Este período se chama período de uma igreja laodiceiana, a igreja militante. A militante vive este conflito muito grande. Mas o período militante está para terminar. Está para surgir somente o período triunfante. Neste período triunfante, o joio é separado do trigo. O povo de Deus torna-se santo e semelhante ao caráter de Deus. O derramamento da chuva serôdia transforma o nosso caráter,
caráter idêntico ao caráter de Cristo. E aí falaremos como Jesus, amaremos como Jesus, pensaremos como Jesus, teremos um coração benevolente como Jesus, pregaremos como Jesus, caminharemos como Jesus, seremos semelhante ao Mestre. Aí torna-se a igreja triunfante. E Jesus vem nas nuvens dos céus buscar a igreja. Esta igreja, a mesma igreja, a igreja adventista do sétimo dia. Cuidado com pessoas que dizem que a igreja adventista é Babilônia, com pessoas que dizem que a igreja adventista se corrompeu, que a igreja adventista não é mais a igreja de Deus. Cuidado. Pessoas que falam assim são falsas pessoas e estão sendo usados pelo diabo. Abre aspas. A igreja tem sim pessoas erradas e joio, e tem trigo. Só que a doutrina da igreja, as verdades que está nesta igreja, será mantida até o fim dos tempos. Por isso ela é a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Por isso, Apocalipse 12:17 diz: irou-se o diabo e foi fazer guerra contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, contra a igreja adventista do sétimo dia triunfante. Contra estes, o diabo está bravo. O diabo está irado. Contra a igreja triunfante, que tem o caráter de Cristo, que vive a lei de Deus como ela é, que defende o testemunho de Jesus, que mostra os pecados de Babilônia e que levanta a lei de Deus, a verdadeira santidade para com aquilo que o próprio Deus falou. Esta igreja é atacada por milhões, odiada por Satanás, odiada por muitos evangélicos, mas é a única igreja na terra que permanecerá fiel e de pé até a volta de Cristo. Os mais cairão juntamente com Babilônia, que são as falsas doutrinas que o mundo evangélico religioso tem ensinado. Imortalidade da alma, abolição da lei de Deus, abolição do sábado, inferno de tortura eterna, línguas estranhas que a Bíblia não apoia. Todas essas doutrinas, juntamente com a mãe delas, que colocou o domingo no lugar do mandamento do sábado, vão cair. Só permanecerá um povo que convida todas as outras pessoas fiéis de todas as igrejas, de todas as denominações, a virem e tornarem-se o povo que defende a santa lei de Deus e que tem o testemunho de Jesus. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Se esse vídeo foi bom para você, para tua família, se te ajudou a esclarecer algumas coisas, então eu te peço que me ajude a compartilhar esse vídeo e curtir no vídeo para que o YouTube recomende para outras pessoas, para que outras pessoas tenham a oportunidade de ouvir. Quando você curte, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Deus te abençoe grandemente.